aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos começar falando o que o Pedro Henrique falou aqui, ó. O Vasco não cai. Aproveitando a presença de Bruno Azevedo, que já cobriu o Vasco muitos anos, Muitos na verdade. anos. É apenas essa ligação, né? É isso, só. É apenas essa. Camisa bonita atrás do Betão aí, cara. Tem duas. Mauro Galvão e Felipe. Maestro. Abençoado. Não é pouca coisa, não, Né? hein? É. Agora, o seguinte, Isso ó. aí é o Vasco, a gente vai aprofundar aí. Hoje tá dando mais tranquilidade em bancar o Vou Vasco abrir na a primeira tabela divisão. aqui. Não só pelos números, pela postura no campo, né? Sim. Acho que assim, o Cantarelli já falava isso bastante durante o ano, a fragilidade do elenco do Vasco como um todo, titulares e reservas. Exatamente. Hoje você já enxerga opções, né? E assim, lógico, se esses que chegaram nessa segunda janela não tivessem dando alguma resposta, você ia falar, mais do mesmo. Quem é Paulinho Paula? Quem é Pracheli? Mas os caras estão jogando. E estão evoluindo. E lógico que também mostra um pouco do trabalho do técnico. 9 ou 10 reforços. É um time. Ontem jogaram 6 no time titular, né? Deixa eu ver. O Medel, Serginho... Entrando no segundo tempo, né? Não, o Serginho já... Ele começou jogando? Começou jogando. Fez o gol no início. Tá falando de quê? Dos que chegaram? Praxedes, Verrete. Medel, já falei. Tem mais gente. No meio jogou o Zé Gabriel. Mas o Zé tá. O Zé lá. já tá. Tem mais gente. Aí entrou Rossi, entrou Rossi, Sebastião. Isso aí. Aqui, ó, já tô pegando a tabela aqui. O Vasco da Gama agora tem 16 pontos na tabela de classificação com um jogo a menos. Contra o América Mineiro, que é o Lanterna. Esse jogo a menos mudou a configuração, né? Porque esse jogo vai ser lá na frente. Então, mas quando a gente falava desse jogo a menos, era um América que performava melhor e não estava fundado na Lanterna. Hoje, como é que o América vai estar lá entre a 34ª e 35ª rodada? Que esse confronto vai ser lá no final do campeonato, né? Acho que é novembro. Então, assim, talvez esse jogo muda de configuração. Talvez o Vasco tenha até mais confiança nesse jogo do que tinha algumas semanas atrás, né? É verdade. Agora, então, o Vasco tem 16 pontos com um jogo a menos. Pode chegar a 19. O primeiro time fora da zona é o Bahia, tem 21. E goleou ontem. Goleou ontem, exatamente. Se não tivesse goleado, ficaria um pouquinho mais abaixo ali. Ou seja, o Vasco tem que vencer esse jogo contra o América, só que esse jogo só vai ser lá pra frente. Porque vencendo, ele fica 2 pontos de sair da zona, né? Sim, mas assim, pensando agora, o Vasco fez 3 jogos, 7 pontos. Essa é uma tipo assim, um caminho que seria o ideal. A cada 3 jogos, 7 pontos conquistados, essa média que o Vasco precisaria pra fazer uma campanha de pra escapar. Agora, temos um problema aí. Manter isso... Sabe qual é o próximo jogo do Vasco? Palmeiras lá, né? Lá. Amigo, é rodada... Não tem mais que escolher adversário, né, buscar um pontinho lá pra pelo menos manter a média pra buscar 3 pontos, no caso, aqui no Rio, quando vier jogar em casa. Aquela situação... Da mesma forma que o Botafogo criou uma gordura absurda lá na frente, o Vasco, né, fez crossfit, né, cara? E agora vai ter que recuperar isso aí sem escolher adversário, irmão. Fez crossfit, bariátrica, fez tudo. Há pouco tempo tava com 9 pontos. Essa sequência de 3 jogos, 7 pontos que deu essa... Pra você, Bruno Azevedo, dá pra afirmar que o Vasco não cai ou qual é o momento? Eu tô confiante que o Vasco não cai. Tô bem confiante. Né? Afirmar é complicado, né, cara? Porque o Vasco se complicou muito no primeiro turno. Mas eu acho que não cai. E a diretoria que errou tanto, fez um planejamento horroroso. Essas contratações recentes agora, na minha opinião, elas foram certeiras. Foram bem assertivas. Você vê o Verrete chegou já mostrando o que veio. O Serginho ontem fez uma boa partida, enfim. O Medel dispensa apresentações. Eu acho que agora a diretoria pegou um caminho. Eu só não sei, assim... o trabalho que vai dar pro Vasco se recuperar. Né? Porque ontem, por exemplo, já acabou o jogo do Vasco de manhã, a galera do Vasco já tava torcendo pro Flamengo, olha só que loucura, pra derrotar o Curitiba. Né? Tem isso, o Santos venceu, então tem essas situações ainda que o Vasco agora tem que fazer a parte dele e ainda ficar secando, né? Mas dá pra dizer assim hoje, por exemplo, o Vasco joga melhor que o Santos. Joga. Bem melhor. Bem melhor. Disputa, mas o Santos é horroroso. Com todo respeito ao Santos, cara. Né? Um clube de tradição, que mas... o Grêmio conseguiu fazer ontem. Pois é. Aquele segundo gol, inclusive, né? Então o Santos porque o Santos, se a gente for pensar, o planejamento é um negócio inacreditavelmente ridículo, né? Então, assim, se for pro merecimento,
O Santos não acertou ainda na temporada. O Vasco agora acertou. Fez uma janela muito boa. Acho que acertou no treinador também, que foi importante, o Ramon Dias, né? Demorou com o Interino, demais. tudo mais, mas quando contratou o Ramon, é um treinador tarimbado, um cara experiente. Para esse tipo de situação, como o Corinthians buscou o Luxemburgo brasileiro, mas é o cenário, né? Só um cara com casca e tal pra conseguir reerguer uma equipe E no como essa. caso, lógico que o Vasco tava numa situação que, assim, da onde o Vasco tava não tinha mais pra descer, só subir. Pode ser. Só que eu achei, assim, a interferência do Ramon Dias muito imediata. Assim, ele chegou... O primeiro jogo dele, o Vasco perdeu, mas já se Ele sentia... já viu o toque de bola que o Vasco não apresentou O até Vasco agora. mais organização. arrumado, organizado. É. E aí, o jogo após jogo, o Vasco tem evoluído. E principalmente no competir o jogo. O quanto entender o jogo e competir o jogo. Disputar a bola até o final, o limite. 4 ou 5 jogos do Ramon Dias no Vasco. Rapaz, São 4, ele perdeu. Corinthians, Grêmio... Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense. O Vasco perdeu em casa. Fez um bom jogo e perdeu em casa. Já com o Ramon Dias, né? Já com o Ramon Dias. Atlético Paranaense, o Grêmio já citei, agora Atlético Bragantino e o Bragantino. e o Atlético. Cara, nesse recorte dos últimos 5, 6 jogos do Vasco, o Vasco apresenta um futebol melhor que o do Atlético Mineiro, por exemplo. Melhor que o do... melhor que o do Cruzeiro, que deixou de... Escapou a vitória agora no último minuto contra o Corinthians, mas que não vem apresentando um bom futebol. O último jogo foi justamente aquele contra o Atlético Paranaense no empate. O Vasco é melhor que o Goiás. O Goiás tá muito acima do Vasco, Sim, o Vasco é isso melhor que o aí. Goiás. E principalmente nesse recorte, falando de desempenho, o Vasco vem apresentando, talvez, dos times que estão na parte de baixo da tabela, o com maior potencial de evolução. Isso sem a estreia do Payet ainda, né? Então. Tem o Payet. Exatamente. Aquela consolidação desse esquema que o Ramon tá botando no Vasco. E agora a entrada do Payet pra ser, porque no jogo de ontem, por exemplo, o Vasco ainda continua pecando naquele refino da última bola. Né? Agora, só pra Poderia ter aproveitar disparado. esse gancho, o jogo de ontem, como é que a torcida faz diferença, né, cara? Puxa pela unha, né? Bota no braço. Brincadeira, hein? De novo, né? Mais uma vez. Não, essa torcida do Vasco é uma coisa assim que a gente não consegue decifrar, O cara. reencontro da torcida do Vasco, né, se eu não me engano, desde aquele jogo contra o... Qual foi o jogo da confusão em São Januário? Goiás, né? Foi Goiás. Goiás, o último do Barbieri, né? É isso aí. Desde então, o Vasco não tá com sua torcida O Vasco ao tem lado. que resolver a situação do campo imediatamente, porque jogar em São Januário, ou de vez em quando no Maracanã, mas ter São Januário como referência é sempre primordial, além do time jogar bem. Isso como vai ser foi em paralelo. Na subida do Como Vasco no sempre ano passado. São Januário... E Já agora que acompanhou muitos jogos ali na reta Sim. final. O Vasco até decepcionou bastante torcedor na Série B. jogo contra o Sampaio Correia, Mas a né? galera no jogo galera seguinte carregava tava o lá time de no novo. colo. E aí, empatou com o Sampaio Correia. Carregava o time de E novo. agora pra que a tentar chave vitória. mudou, cara, porque a chave mudou da torcida, né? A torcida não é aquela mesma torcida que protestou contra o Goiás, que aconteceu o que aconteceu, não é essa mesma torcida que ontem ganhou o jogo junto com o time contra o Ontem era Atlético Mineiro, 9h30 da manhã, 9 horas da manhã. Movimento ali na São Francisco Xavier, nas ruas em torno do Maracanã ali. Absurdo, entendeu? Parecia final de campeonato. Foi mais de 50 mil, né? 53, se não me engano. Teve uma situação de um setor atrás do gol Foi que eu não a entendi. parte superior do setor norte. Que aí, o que acontece? Normalmente, eles fecham, o BEP fecha a parte inferior do setor ali, onde fica abaixo da torcida visitante. Só que eu não entendi, sinceramente, se alguém conseguir me explicar, que me explique. Por que o setor norte inteiro, na parte de cima, não estava sendo ocupado por torcedores do Vasco, sendo que tinha demanda. Então não é questão, não vendeu mais ingresso, não tinha mais demanda. Tinha demanda, tinha gente que ficou sem ingresso. E assim, boa parte do setor norte sem... Deu alguma treta ali, né? Não sei. Aí fala, questão de segurança. Beleza, mas o Flamengo e o Fluminense jogam toda vez Utilizando aquele espaço. Quando tem demanda, então não entendi. Agora, então, já empolguei agora. Vasco não cai mais. Calma. Agora quem cai é o América, né? Agora quem cai é o América. O América vai cair. A América vai cair, vai Mudou o discurso? Mudou. Mão de pântano. A América fez opções erradas na temporada. Não, chegou aqui. Você acreditou demais no canto da sereia. O América é assim, Não, desde o ano passado. chegou lá na Transamérica, eu falei, cara, eu acho que o Vasco não vai cair e tal, e o América... Aí ele olhou... O América não cai. O América não cai!
Desde então, o América só conta perde. com um excelente aproveitamento. Mancini foi embora, demitido depois de 2 anos no comando. Mas, vai Nossa ganhar Senhora. mas pode seguir em frente da Copa Sul-Americana. Segue em Está na Copa frente. Sul-Americana, está nas quartas de final. Pede like aí. Fortaleza. Like na live, voadora no peito do like aí. Vai mandando a sua mensagem, já tem superchat Quando aqui. o pai Mas tem vai aqui, ó, estrear, hein? Vitor Dalermina. Tem que tomar cuidado, né? Acho que não é pegadinha. Não. Vasconha! E a Vasconha? Vasconha! Tem. Vasconha. Sem maconha. O Vasco não ganha. E como é que ela vai pro Maracanã? Ela migra no mesmo Não vou tamanho? cantar isso não, que eu já não tenho boa fama. O Betão canta pra você. Vasconha! Como é que ela foi? Ela migra pro Maracanã, ela é do mesmo tamanho? Ela fica maior no Maraca? Não sei. O estádio é maior, expande. Eu acho que a saída de espaço pra fumaça sair é maior no Maracanã. Falando nisso, Gabriel Pensador lançou o Cachimbo da Paz 2. Vocês viram? Vocês viram? Oi? O Gabriel Pensador lançou o Cachimbo da Paz versão 2. Eu vou ouvir, ainda não Xamã ouvi. e Lulu Santos, irmão. E que é uma combinação pra lá de futebol moleque, né? Futebol moleque. Tipo aquelas montagens de elenco. Mas o... Não, em São Januário eu já falei. Eu tô narrando assim, veio o Vasco pelo lado direito, dominou. É bem na tua área ali. cruzamento. Cara. Cara das cabines. A fumaça invade isso. Mas no Maracanã faz tipo uma sauna no Maracanã, né? Ah, é? Porque aquele todo Ah, do celular. Aí ela vai acender, ela vai ficando. Concentra. Já Aí presenciou? sai tudo no centro ali. Já presenciou? Não, porra. Ainda não. Ainda não, vai ter uma primeira vez. Porque assim, já tem muito tempo que eu tenho Ele ido pro não Maracanã. lembra. Já tem muito tempo que eu vou pro Maracanã, da imprensa, né? Então eu não vou na arquibancada. E a torcida do Flamengo não tem, engraçado. A torcida do Flamengo não é famosa. Não, Tem, mas não tem uma torcida. Não tem uma torcida organizada. Que reúne Tem ali o todos os- povão e tal. só que falta uma mobilização. ali na raça A mobilização que sobra a torcida do Vasco. Botafogo tem o Botaboldo. Botaboldo. É. E o Fluminense também tem lá, também tem. O Beto Júnior vai ser para a torcida cunheira do Mengão o que Cláudio Cruz foi para a raça rubro-negra. O fundador. Olha o fundador. assim. Não tem esse tamanho, não. Eu tava, como é que vai chamar a torcida do Mengão? Flaconha. Flaconha. O gol do rubro-negro. Desde 2023, a cara do Betão, assim. Tem que ser o símbolo da torcida, a cara do Betão. Não, para com isso, depois você levar dura na rua aí. segura. Os PM, a PMzada veio chá. Um dia... Cheguei no metrô, os PM tudo assim, porra, chá. Depois uma resenha essa aí. Um dia eu vou contar lá dos primórdios, Charla, uma boa história. Enfim, deixa Um pra lá. dia. Um dia. Quase não teve o Tchala.